Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje meu convidado aqui ao meu lado é Emerson Toledo, que está aqui comigo, e a gente vai conversar a respeito de aposentadoria aqui no Canadá. A gente vai falar sobre como se aposentar, se dá para aproveitar a aposentadoria que você tinha no Brasil, se tem aposentadoria privada, se você pode contribuir mais ou menos, se a aposentadoria daqui é boa. Provavelmente a gente vai responder todas as dúvidas que você tem a respeito de aposentadoria. É um assunto bem importante. Se você está no seu plano Canadá, tá para vir para cá, é bom que você entenda bem aí como que você vai fazer isso. Afinal de contas, as pessoas vêm para o Canadá procurando ter uma vida melhor, tem um sonho. Então, saber como que vai ser lá na frente, olhar isso a longo prazo, é bem importante, né? Se você já está aqui no Canadá, é mais importante ainda esse assunto para que você já comece a tomar cuidado aí, saber como que lidar com isso, o que você já pode ir fazendo para que lá na frente você fique contente com a sua aposentadoria e não tenha dor de cabeça. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo que esse assunto tá bem legal. Antes de começar esse vídeo, a gente queria lembrar vocês que o Tio Canada é parceiro Van Sweet Home. Então, se você está vindo para o Canadá e precisa de auxílio para encontrar a sua casa, o seu lar, quem sabe uma casa bonita como essa, recomendo que você entre em contato com a Van Sweet Home. Eles estão em mais de 30 cidades e vão encontrar o lar mais adequado para você. É isso aí. Para entrar em contato, segue eles no Instagram ou diretamente pelo e-mail. Então, bora pro vídeo. Bora, filho! Emerson, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui. Se apresente para os nossos amigos aqui do Tio Canada. Quem que é o Emerson? De onde você é no Brasil? Sua família? Quando chegou no Canadá? Qual que é o seu background lá? O que que você fazia? Só para o pessoal entender um pouquinho mais quem que é o Emerson. Certo, Joel. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar com vocês aqui também no Tio Canada, né? A gente conhece já há bastante tempo esse canal, tem ajudado bastante os brasileiros. Obrigado. Bom, eu vim de Belo Horizonte, morava em Belo Horizonte, chegamos aqui em 2015, com a família. Primeiro eu fui para Vancouver, estudei lá um tempo e depois mudamos diretamente para Calgary para morar, né? Interessante. Então vivemos com a família toda. Quando eu estava no Brasil, boa parte da minha vida trabalhando lá foi como gerente de banco. Eu trabalhei no antigo Banco Real, que depois virou Alfa, que depois virou Santander, né? Então trabalhei um bom tempo nessa área financeira. E acabou me ajudando também um pouco com esse background, porque quando eu cheguei aqui, eu acabei estudando no SAIT para fazer justamente seguir essa carreira, né? Eu fiz Business Administration no SAIT com um major em Finance. Essa que foi a ideia quando eu comecei a estudar aqui. Bom, que legal, que legal. Você veio para o Canadá em 2015 com a esposa, 2 filhos? Exatamente. Esposa e 2 filhos. A Emily. A Emily e o Carlos Vitor. Que idade que eles tinham? O Carlos Vitor chegou aqui com 4. Nossa, novinho. Novinho mesmo. E a Emily chegou aqui com 11 anos. Então, bem novinhos. O Carlos Vitor aprendeu a maior parte de tudo aqui, o inglês, né, lá desde a escola. Nossa, e tudo. Então, para legal. ele foi uma experiência muito diferente, muito legal mesmo. Né? Terminando a SAIT, você já começou a trabalhar na área? Como foi esse processo de banco? Assim que eu estava no penúltimo, aliás, período, né, no SAIT, na SAIT eu já consegui um emprego no TD Bank. Eu trabalhava no TD Bank part-time, porque o TD era um banco que, agora com o Covid eles mudaram um pouco, mas é um banco que funciona até às 8 horas da noite. E também sábado e domingo. Então eu conseguia trabalhar nas sextas-feiras, sábado e domingo. Interessante. Então aí com isso eu conseguia fazer o part-time e ao mesmo tempo estudando. Ao mesmo tempo que eu estava na SAIT, logo um pouco depois também, aqui no mercado financeiro você precisa ter várias certificações. Então, além do fato de eu ter formado, né, graças a Deus, no SAIT com honras, eu tive que tirar uma certificação de Mutual Funds, eu tive que tirar uma outra certificação que chama de Register Retirement Consultant, que é o RRC
de um instituto que chama CIFP. Tá. Eu tive que tirar uma outra certificação que chama Certified Financial Planner, Uau. que é onde você tem que fazer uma prova de 6 horas, aí você passa nessa prova, só pode fazer a outra no outro ano, que é outra prova de 6 anos, e você tem que ter 3 anos de experiência para poder tirar essa certificação. Então, essas duas são as principais. Eu tenho hoje em torno de 4 ou 5 certificações no mercado financeiro, que o mercado financeiro aqui exige, né, você se diferenciar através Essas disso. certificações você fez após ter terminado a SAIT ou já foi fazendo algumas durante? Não, a de Mutual Fund eu fiz, inclusive, durante o tempo que eu estava no SAIT, faz parte, inclusive, da grade curricular do SAIT. Todas as outras eu fiz depois que eu terminei o SAIT. Quando você começou aqui o seu curso, você já sabia muito bem onde você queria chegar, pelo jeito, né? Com certeza. Eu já vim com a ideia de tentar aproveitar meu background de finance, né? Lá do Brasil, eu trabalhei em banco. E aí, por isso que eu fui direto no curso de Business, eu escolhi um Major em Finance, que é para poder pavimentar esse caminho aí nessa área. Sensacional, sensacional. Depois do TD, você foi para qual banco? Aí eu trabalhei no Scotiabank. Foi quando a gente se conheceu. Exatamente. O Emerson que abriu minha conta aqui, naquela época abri a conta ainda. Do Joel, de vários brasileiros lá, muitos, bastante brasileiros, né? Trabalhei lá como Financial Advisor e eu trabalhava em Downtown, na Main Branch, né? E fica no Brooksfield Place, né? Isso, maior torre mais alta de Calgary, né? Aí é bonito o lugar. É muito bonito. Eu almocei lá ontem no Brooksfield Place. Lá é um lugar muito gostoso, muito legal de vir. E depois tive a oportunidade de mudar para o BMO, né, o Bank of Montreal, e o principal motivo porque é bem pertinho de casa, né? Hoje eu trabalho aqui 5 minutos. Então, nada de trânsito. Nada paga, com certeza. E no verão, no inverno é mais complicado, mas no verão, se eu quisesse, podia ir a pé, pra você ter ideia. Pertinho. Então daria, muito pertinho. Poxa, sensacional. E hoje você é Financial Advisor. Não, hoje eu sou Financial Planner. Financial Planner. Numa tradução literal seria planejador financeiro, né? Excelente. É a figura que aqui no Canadá tem, que as pessoas querem se aposentar, e aí ele tem um investimento, aí eles vão procurar o Financial Planner para que a gente possa fazer um planejamento financeiro, saber onde investir, como investir, quanto investir, para poder daqui a 10 ou 15 anos que você aposentar, esse dinheiro vai ser suficiente para você se manter durante os próximos 30 anos. Muito legal. Então é isso que eu faço. Bom, para vocês entenderem um pouco do background do Emerson, o Emerson é autoridade em assuntos financeiros aqui, todos os grupos, todo mundo, quando se fala de banco, se fala do Emerson, o Emerson ajuda aqui o pessoal todo aqui, pessoa muito querida na comunidade brasileira, é bem legal. E por isso eu quis gravar com ele a respeito desse assunto de aposentadoria, porque durante esse vídeo eu vou aprender, eu coloquei aqui as minhas dúvidas, é como se eu estivesse indo lá no seu escritório, lá no banco, lá para eu conversar a respeito desse assunto aí. Então, bora pro assunto, tem algumas perguntas aqui, só para a gente entender, existe aposentadoria no Canadá? Rapaz, existe aposentadoria no Canadá. Com certeza nós vamos conversar muito aqui hoje sobre esse tópico. Falando assim, em rápidas palavras, a aposentadoria no Canadá é uma aposentadoria que você não vai ficar rico, você não vai depender só da aposentadoria pública, mas falando no geral, ela é feita de 3 pilares: a aposentadoria pública, os planos de pensão privados e a própria aposentadoria que você contribui para a sua própria aposentadoria. Então, juntando esses 3, eu vou explicar em detalhes um pouco mais, cada um deles, aí sim, aí dá para você viver relativamente bem, mas dependendo de uma delas, você não consegue viver bem. Entendi. Dá para fazer algum paralelo de diferenças e semelhanças com a aposentadoria do Brasil? Eu acho que em relação às semelhanças, o que a gente pode verificar é que os pilares são os mesmos. Hoje em dia no Brasil você não sobrevive com a aposentadoria pública da mesma forma que você não sobrevive só com a aposentadoria pública no Canadá. Então no Brasil você precisa da aposentadoria pública, da aposentadoria privada, da parte privada. E aqui no Canadá é a mesma. Eu diria que semelhanças param por aí. Tem muito mais diferenças, né? O sistema no Brasil é de pontos, é o sistema de eu pago por 1, 2, 3, 10 salários mínimos e aí isso contribui para a sua aposentadoria. E o sistema aqui no Canadá é um sistema muito mais bem feito, muito mais bem pensado,
Então, é bem diferente em relação a como calcula a sua aposentadoria, quanto que você vai ganhar, tudo isso. Então, eu falando assim, existe muito mais diferenças do que realmente semelhanças em relação aos dois sistemas. Hoje, quando a gente fala de uma aposentadoria no salário mínimo no Brasil, é bem complicado a pessoa viver com isso. Não paga o aluguel, dependendo da cidade que ela vive, né? A gente sabe que o Brasil é grande, vai ter algum lugar, alguém vai falar, não, no meu lugar dá, mas a gente está falando na média, né? Verdade. Voltando para o sistema canadense, então ele é do governo, dá para depositar mais, porque no Brasil eu lembro meu pai sempre dizia que ele era autônomo, né? Conseguia contribuir mais no mês para ver se ele conseguia aumentar a aposentadoria. Dá de alguma forma para fazer isso? Bom, vamos começar a explicar um pouco a parte dos três pilares, exatamente. Isso. O primeiro pilar é o pilar público, e que ele é composto do CPP, do OAS e do GIS. São siglas em inglês, que quer dizer, o CPP é o Canada Pension Plan, né? O OAS significa Old Age Security, e o GIS é o Guarantee Income Supplement. Então a ideia, o CPP é o principal pension plan. Você paga todo mês, é debitado no seu salário, um percentual que hoje está, inclusive, em 5,7%. O processo está sendo, inclusive, revisto. Ele está aumentando gradativamente, era 4,95 até 2019, aí eles foram aumentando, né? E a gente vai falar um pouco mais à frente por que disso. E aí você debita 5,70 no seu salário e 5,70 o empregador paga, né? O patrão paga. Então esses dois valores são contribuídos para um fundo para você custear a sua aposentadoria no futuro. Se você é self-employment, ou seria o autônomo no Brasil, você tem que pagar as duas partes. Então aí já fica bem mais caro, porque você paga os 5,70 seu e os 5,70 do patrão, né? Agora, aqui... Opcional? Não. Se você quiser ter aposentadoria, você tem que pagar. Opcional é se você não pagar, você não tem aposentadoria. Está fora do sistema. Né? E aí, aqui tem um valor, que é o valor básico, né? É $3.500. A partir, se você ganha, como quase ninguém ganha $3.500 por ano, você não paga, exatamente. Então, a partir de $3.500, acima disso você paga. Só que aqui tem um limite. O limite hoje está em torno de $64 mil por ano. Por ano. Tá? Significa o quê? Você vai recolher para a aposentadoria até o máximo de $64 mil por ano. Se você ganha mais do que isso, você não paga mais. $64 mil, a gente está falando de $5.300 por mês, mais ou menos. Exatamente. Mais ou menos essa. Estou sem calculadora aqui. Pois é, mais ou menos essa ideia. Então, a ideia é que a aposentadoria pública ela é feita para te pagar de volta em torno de 25% do seu salário na sua vida. Então, se você ganha, a ideia é 25%, o máximo que você vai ganhar é 25% dos 60 e poucos mil. Isso significa que uma pessoa, para aposentar com o máximo da aposentadoria aqui, ela vai ganhar em torno de $1.250 por mês. O máximo? O máximo que ela consegue. 1.250. Exatamente. Mas o average, a média, hoje em dia, está na faixa de $700. Por quê? Para você ganhar o máximo, você tem que contribuir no teto, que é os 60 e poucos mil, durante 39 anos. E é muito difícil, porque a maioria começa ganhando pouco, aumenta e tudo mais. Então, poucas pessoas acabam ganhando o máximo, entendeu? Então, a sua aposentadoria vai ser calculada lá na frente, baseado nos anos que você pagou em relação ao salário que você pagou. Esse é o primeiro braço, é o CPP. Tá? Aí tem o segundo braço, que é o OAS, que é o Old Age Security. O Old Age Security já não leva em consideração quanto que você ganhou. Ele leva em consideração quanto tempo você vive no Canadá. E para você receber o máximo, que hoje é em torno de $650, você precisa ter morado no Canadá 40 anos, pelo menos, depois de terá 18 anos. Não é desde que nasceu, não. Depois dos 18... A idade produtiva. Exatamente. Você tem que ter vivido aqui 40 anos, entendeu? Se você viveu 40 anos, você recebe o máximo. Se você viveu menos, você vai receber proporcional. 20 anos, você vai receber metade. 10 anos, vai receber 25%. É bem claro. E ele começa a receber aos 65 anos. Você não tem opção de receber antes. Você tem uma opção que é interessante, que é receber depois.
Tá. Se você não precisa desse dinheiro, você pode jogar para frente Não. e aí ele vai aumentar. Ele aumenta 0,6% Tá. a cada mês que você joga para frente. Eu esqueci de falar um negócio do CPP, também tem essa ideia. Aqui é o seguinte, você pode aposentar com 60 anos, mas é calculado o valor básico que você tem. Se você adianta a sua aposentadoria, ele reduz 0,6% a cada mês que você adianta. Uhum. Se você posterga a sua aposentadoria dos 65 para frente, ele aumenta 0,7% ao mês para cada mês que você posterga. Então a ideia é estimular as pessoas a aposentarem cada vez mais tarde, né? Porque obviamente isso ajuda todo o sistema. Então nós temos aí o CPP e o OES. Esses são os principais braços, que os dois juntos, o máximo seria em torno de 1.800, $2.000 em números redondos, né? Aí o que acontece com o GIS, que é o Guaranteed Income Supplement, é as pessoas de baixa renda, que por um motivo ou outro não conseguiram ter uma aposentadoria boa, não conseguiram pagar o CPP durante muito tempo, ou estão vivendo só do OES, aí você recebe o GIS para poder suplementar isso. Então, todo ano, né, o governo muda os valores. Se você recebeu de todas as suas fontes de renda até um determinado valor, aí você tem o direito de receber o GIS. Se você recebeu acima, hoje está em torno de 40 e poucos mil dólares, se você recebe acima de 40 mil dólares, você não tem direito a esse GIS. Então o GIS é feito para as pessoas de baixa renda terem um pouco mais de dignidade na aposentadoria. Entendeu? Chega a complementar quanto por mês? Chega, o GIS total você pode receber na faixa de $1.300 por mês. Porque você tem que levar em consideração que essa pessoa, muito provavelmente, ela não está recebendo nada ou muito pouquinho do CPP. Tá. Entendeu? Então ele acaba dando, ele substitui o CPP para essas pessoas de baixa renda. Aí ela vai receber o OES, porque viveu aqui, e o GIS junto. Entendeu? Interessante. Outra coisa interessante do sistema aqui, coisa que não acontece no Brasil, me lembrei agora, é que os valores aqui são corrigidos todo ano. Não somente os valores, o teto de contribuição, como também os valores que recebe, todo ano ele é corrigido pela inflação. Né? A gente vê no Brasil sempre aquela briga danada, não corrige, e só vai defasando, né? Então aqui não, todo ano se corrige os valores de aposentadoria, todos esses três que eu falei, o CPP, o OES, o GIS, esses valores básicos são corrigidos pela inflação. Interessante. Entendeu? Então, só para ver se eu entendi bem, se a pessoa quer contribuir mais, tecnicamente ela tem que conseguir um trabalho que pague melhor para que ela chegue perto do teto ou ultrapasse o teto de 64 mil dólares em uma das pernas ali e nas outras ali. Esse é o jeito, não tem como ela complementar isso. A gente está falando de aposentadoria pública ainda, isso, né? Exatamente. Aí, pública não tem, é isso. Exatamente, você não tem como mexer, vai ser baseado no seu salário, se você empregado, né, carteira assinada, como se diz, vai ser direto em relação àquilo que você ganha. Você não tem como controlar nada, você não tem como mudar nada, entendeu? Tá, então vamos falar aí, e sistema de previdência privada. Pois é, Como aí que nós é? temos, então... Aqui, como funciona aqui, se dá para fazer algum paralelo com o Brasil, mesma coisa. Entendi. Aí nós temos duas situações. Primeiro é o que eu chamaria dos planos de pensão. Se você tem um emprego, e a maioria das grandes empresas oferecem o plano de pensão, que podem ser de dois tipos. Um que a gente chama Defined Benefit e o outro chama Defined Contribution. Tá? A diferença entre os dois é, o Defined Benefit, como se fosse traduzir, isso é um benefício definido, né? A empresa debita do seu salário um determinado valor, ou não debita, porque algumas grandes empresas só ela contribui, e aí você trabalha lá 30 anos, a sua aposentadoria vai ser calculada baseada numa fórmula. Ela pega os 5 melhores anos, ou todos os anos que você ganhou, tira uma média do seu salário, multiplica pelo tempo que você trabalhou e por um percentual, que vai de 1 a 2%, dependendo de cada empresa. Aí calculou e aí você recebe, vamos supor que você aposentou e seu salário é 40 mil dólares. Você vai receber aqueles 40 mil dólares
para o resto da vida. Anual. Anual, exatamente. A maioria deles, com exceção da prefeitura, do governo em geral, eles não têm correção. Então, você aposentando, ganhando $40 mil, você vai ganhar $40 mil pro resto da vida até morrer, tá? Esse é o Defined Benefit. Você sabe quanto você vai ganhar. O Defined Contribution é diferente. A maioria deles, você contribui um percentual todo mês e a empresa contribui, faz o match de um outro percentual. Esses dois valores são colocados no fundo, você tem controle sobre esse fundo no sentido de escolher qual tipo de investimento você vai colocar esse dinheiro. E aí você trabalha 25, 30 anos, esse dinheiro está lá crescendo, 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 se você investiu de uma forma correta, crescendo, crescendo, crescendo. Quando você aposentou, você tem um bolo, né? 600 mil, 800 mil, 1 milhão, que seja. Esse bolo vai custear a sua aposentadoria a partir daí. Então, você pode tirar a cada mês o valor que você quer. Então, você precisa de 3 mil, você tira 3 mil. 4 mil, você tira 4 mil. Então, você que vai definir quanto que você vai tirar desse valor. Obviamente, isso é taxado, porque durante esse tempo que cresce, não tem imposto nenhum. Só quando você começa a tirar esse dinheiro, é que você vai pagar imposto. Então, por isso que o Defined Contribution. A contribuição é definida, não que você vai receber, vai depender de vários fatores, de como que foi investido, de como que ele cresceu. Então essas duas opções são os planos de pensão. Tá. E ainda tem a terceira via, que é o que a gente chama de RRSP. Seria o Register Retirement Savings Plan, né? Então, um plano de aposentadoria privada, se alguma coisa parecida no Brasil. Esse, você vai em qualquer banco e abre um RSP. Aí você tem o direito de contribuir nesse RSP até o máximo de 18% da sua renda anual, ou o valor determinado pelo governo, que hoje está em torno de 28 mil. Significa que se você ganha $200 mil, você não pode colocar 36 mil lá, que é 18% dos 200 mil. Você pode colocar só o máximo. Mas você ganha menos, então você coloca 18%. Se você não colocar os 18%, o direito seu de colocar, você não perde ele não. Ele acumula para o próximo ano, porque um dia, talvez lá na frente, você vai ter um salário melhor, você vai ter mais dinheiro sobrando, você quer colocar mais, aí você pode colocar mais do que os 18% daquele ano, porque você não usou do ano passado. Nossa, que organizado. O troço é muito, muito bem pensado. E aí é interessante que é o seguinte, o dinheiro que você coloca nesse tipo de plano, ele reduz o seu imposto a pagar. Ele te dá um benefício fiscal para estimular você a colocar dinheiro nesse plano. Esse dinheiro cresce também sem pagar imposto, tax free, durante 10, 15, 20, 30 anos. E aí, quando você aposenta, aí você começa a tirar. Você obrigatoriamente precisa começar a tirar aos 71. Antes do 71 é opcional. Se você tem um plano de pensão de uma empresa, se você tem um dinheiro que você não precisa tirar, você quer deixar o dinheiro investido, você vai deixando ele crescer sem tirar dinheiro lá. Mas aos 71, aí o governo obriga, porque no momento que você começa a tirar, é o momento que você vai começar a pagar imposto. Durante todo esse tempo você teve o benefício de reduzir o seu imposto e ele cresceu sem pagar imposto. Aos 71, aí você começa a tirar todo mês um pouquinho. Você tem um mínimo obrigatório, mas não tem máximo. Então você pode tirar o mínimo ou qualquer valor acima disso para custear a sua aposentadoria. Então aí nós temos os 3 pilares, né? Você tem o RSP, você tem os planos de pensão, que são custeados pelas empresas, quando você trabalha nessas grandes empresas, e tem a aposentadoria pública. Os 3 juntos fazem você ter uma aposentadoria tranquila aqui no Canadá. Mas só um deles aí já é complicado. Entendi. Mas a gente vai falar disso, mas eu não imagino que seja todo mundo que consiga ter as 3, assim, não é? Não, é realmente comum, não é fácil. Bom, talvez a pública todo mundo vai ter pelo menos um pouquinho, né? E o plano de pensão vai depender da sua empresa, né? Então, eventualmente, você também vai ter um pouquinho. E o terceiro vai depender realmente da sua organização financeira, de colocar um dinheiro lá. Eu tenho uma pergunta aqui, descola um pouco do tema, mas a contribuição no Brasil é feita pelo INSS, né? Certo. E aí lá no Brasil é recolhido o INSS, daí junto tem o FGTS, que seria o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Existe alguma coisa semelhante aqui no Canadá ao FGTS? Não, aqui realmente não tem. A gente só tem o
o CPP, que é pago, e tem, talvez o que seria parecido é o EI, porque o EI, você paga todo mês um determinado valor, porque se você ficar desempregado, você recebe um salário, uma ajuda pelo EI, né? Salário-desemprego, seguro-desemprego, exatamente. Seguro-desemprego. O FGTS, que muitas vezes as pessoas, quando são demitidas, né, recebem esse valor e a multa, aqui as empresas têm umas regras que elas devem seguir para poder pagar o que eles chamam de severance package, que é quando você é mandado embora, tal. Então, diferente do Brasil, que você pega lá o fundo de garantia e eles liberam o fundo de garantia para você levar o dinheiro e tem a multa de 40%, aqui a lei manda cada pessoa ser calculada de de uma forma diferente. Se você é um executivo, a sua recolocação no mercado é mais difícil, porque você ganha mais, você tem uma expertise. Então, a lei obriga a empresa a te dar um valor maior. Se você é um trabalhador braçal e aí você consegue recuperar seu emprego rapidinho, então o valor que você recebe é menor. Então, mas nada disso vem do seu bolso, porque o FGTS você recebe lá, mas veio do seu bolso, né? Você que pagou ele, né? Você que pagou, você só recebe de volta. Então aqui não tem isso, a empresa queria custear essa questão. Entendi. O EI, que seria como o seguro-desemprego, ele é aplicável para todo mundo? Sim, o EI, todo mundo que trabalha, ele é debitado no seu salário, e o cara que é autônomo, né, o self-employed, ele também tem a opção de recolher, né, os dois valores, porque o EI você paga e a empresa paga um pouquinho. No self-employment, ele pode pagar os dois valores. Então, qualquer pessoa que trabalha, ela tem direito. A pessoa que perdeu o emprego, ela consegue? É por tempo de trabalho? É por hora. Você tem que trabalhar no mínimo a quantidade de horas, se não me falha a memória, em torno de 650 horas, porque aqui tem muita figura do part-time, né? Então você tem que ter acumulado 650 horas no último ano para você ter direito a receber o EI. Eu lembro que no Covid agora, por exemplo, o governo deu uma afrouxada nisso, porque tinha muita gente desempregada, então o que ele fez? Ele baixou isso naquele momento para 150 horas. Quem tivesse até 150 horas de trabalho tinha direito ao EI. Mas depois voltou ao normal em torno de 650. Acho que teve de gente que pegou o EI. Muita gente. E aí você tem... o EI é interessante, assim, a ideia do sistema no Canadá é muito interessante, porque é o seguinte, você pode receber o EI até 52 semanas. Mas o que vai determinar quanto tempo você vai receber o EI é uma fórmula que eles usam baseado qual que é a taxa de desemprego na província e no Canadá. Então, se tem muito desemprego, tudo bem, você recebe mais, tá difícil achar emprego. Se tem pouco desemprego, tipo assim, se não arranja emprego porque você não quer, você vai receber por pouco tempo. Então, o governo também te segura. É muito organizado. O sistema é muito inteligente. Existe algum sistema de aposentadoria por invalidez aqui no Canadá? Existe o que eles chamam também de acordo com o CPP, né? O CPP Disability. Então, o Disability, se você trabalha e não consegue, né, aconteceu algum acidente e você não consegue mais trabalhar nenhum tipo de trabalho, né? Aí você recebe isso. Se não me falha a memória, eu vou fazer minha cola aqui. Aqui eu tenho até o valor que fala. Deixa eu ver aqui, ó. A gente vai ficando velho, precisa do óculos, né? Não tem jeito não. Vocês vão chegar lá. Aqui, ó. Está novo. Então, a pessoa tem que ter menos de 65, entendeu? E aí, não tem que ter. Se ela tem menos de 65 anos e tem um disability, ela vai receber o CPP Disability, até ela inteirar os 65. Quando ela inteira os 65, ela passa a receber a aposentadoria normal, entendeu? E aí a pessoa vai receber o valor que ela teria direito, porque vamos supor que ela trabalhou 10 anos, 15 anos, ela recolheu durante 10, 15 anos. Então o sistema vai calcular quanto que ela teria direito pelos 10, 15 anos e vai dar um extra porque ela não trabalhou mais. Então ela vai complementar aquela aposentadoria daquela pessoa pelo tempo que ele não conseguiu recolher mais. Entendeu? Então é um sistema, mais uma vez, muito inteligente. Entendeu? Não sei vocês, mas eu estou impressionado
Como que o sistema é inteligente. É, muito inteligente. Aliás, Muito inteligente. você falou um negócio, eu lembrei, interessante. O OES, eu esqueci de lembrar isso. Mostra mais uma vez como um sistema inteligente. O OES você recebe mesmo você não trabalhando, correto? Baseado nos anos que você trabalhou. Só que, eventualmente, se você tem aluguel, né, recebe aluguel, você tem um investimento, você tem muito dinheiro, o OES se você começa a receber mais do que um determinado valor, que cada ano muda, hoje é na faixa de 78 mil dólares por ano. Então, se nas outras fontes todas você recebe mais de 78 mil, você começa a devolver o OES. Olha. Você tem que devolver 15% do valor que passar dos 78 mil. Até 136 mil dólares. Se você está recebendo nas outras fontes todas até 136 mil dólares, aí você tem que devolver tudo. Se você for olhar, é uma coisa justa, correto? Porque se você está recebendo em torno de 140 mil dólares de outras fontes, você não precisa do OES. Não, é muito dinheiro. Exatamente. Então aí você tem que devolver o OES e que eles chamam de clawback. Né? Você acaba, você recebe, é interessante o sistema, você recebe num ano e no outro ano você tem que fazer o carnezinho para devolver. Muito organizado. Bom, aqui eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é a pergunta-chave desse vídeo, pelo menos é a maior dúvida que eu tenho. Então vocês vêm comigo nessa aqui, que eu acho que você também tem essa dúvida, né? Dá para aproveitar o tempo de contribuição feito lá no Brasil? Qual que é a sua sugestão para alguém que, como eu, por exemplo, eu tenho 15 anos de contribuição no Brasil, ficou lá, eu pretendo ficar aqui no Canadá, se Deus me abençoar, aqui é meu lugar, eu fico por aqui mesmo, né? E então eu consigo utilizar aquela contribuição com a contribuição daqui para que um dia eu possa me aposentar? Você tocou aí num ponto extremamente importante. Eu diria que 10 entre 10 pessoas que me procuram, né, perguntando para tirar alguma dúvida de aposentadoria, geralmente a primeira pergunta que eles fazem é essa aí. E graças a Deus a gente tem realmente essa possibilidade. Existe um tratado, existe como é que eles chamam? Acordo. Um acordo, essa é a palavra que está procurando. Um acordo entre o Canadá e o Brasil, das previdências privadas dos dois países, que permitem essa... Não, é previdência. Eu usei privado aí, mas o acordo entre as previdências do Canadá e o Brasil que permite esse uso. E como é que funciona isso? Porque você contribui no Brasil, vamos supor, 10, 15 anos, no seu caso, eu também trabalhei lá 25 anos, contribuí lá, você não perde. Então, seria usado de duas formas. O OES, como eu disse, ele é baseado no tempo que você vive no Canadá. Então você usa o tempo que você viveu no Brasil para contar a favor no OES. Então se você viveu, como eu disse, para receber 100% do OES, você precisa viver 40 anos aqui. Se você viveu 20 no Brasil, contribuindo 20 no Brasil, e viveu 20 aqui, beleza. Você juntou os 40, você vai receber 100% do OES aqui. Que o OES era um dos 3 braços. Aquele da aposentadoria pública, que é o CPP, o OES e o DIS, aquele de 600 e poucos dólares. Então você vai receber 100% desse valor, contando o tempo que você viveu lá, juntando com o tempo que você viveu aqui. Independente de quanto eu contribuí lá. Exatamente. O OES é assim. O OES, isso. Para o CPP é um pouco diferente. Para o CPP, ele considera no cálculo o tempo que você viveu aqui para fazer você elegível para receber o CPP. Então, o tempo que você contribuiu e trabalhou no Brasil, vai ajudar para você ser elegível ao CPP aqui. Mas não vai mudar o valor que você tem direito a receber aqui. O valor que você tem direito a receber aqui vai ser calculado em cima dos valores da sua contribuição aqui. Então o que vai acontecer? Você vai calcular lá no Brasil quanto que você tem direito a receber lá, baseado nas contribuições que você teve lá, e você vai receber uma parte lá e a outra parte aqui. Então a sua parte daqui vai ser calculada nos valores que você pagou aqui, e a sua parte do Brasil vai ser calculada nos valores que você recolheu lá, de acordo com as regras de lá. Então, ajuda a complementar a parte de você ser elegível para poder receber, mas não muda os valores, porque imagina-se a complicação que seria, né? Você transformar isso em dólar mês a mês, ano a ano, para poder fazer todo esse cálculo. E também você tem 2 sistemas, não seria
até meu ponto de vista como planejador financeiro, não seria justo você contribuir lá no Brasil e o Canadá ser obrigado a tirar dos cofres dele aqui. Da mesma forma, se você contribuiu aqui, o Brasil ser obrigado a tirar dos cofres dele lá se você não contribuiu lá. Então, o tempo é usado para te dar, fazer você elegível. Agora, os valores serão valores baseados na sua contribuição no Brasil e os valores baseados na sua contribuição no Canadá. Então, eu vou conseguir aposentar lá no Brasil também ou não? Eu Sim. abro mão daquilo lá? Não, você vai conseguir. Por exemplo, se lá no Brasil... Proporcional. Se lá no Brasil exige que você contribui para o INSS 40 anos e você contribuiu já 15 e os outros 25 você contribuiu aqui, então você vai ser considerado que você contribuiu 40 anos. Mas o cálculo... Exatamente, então você vai receber, mas o cálculo eles vão calcular baseado nos 15 anos de contribuição lá, entendeu? Esse é o que o acordo diz até hoje, eu espero que não mude, né? Mas considerando a política, eles podem mudar. Então, é um sistema que é interessante, mesmo, justo, e o Canadá tem esse acordo não só com o Brasil, com alguns países, né? E que realmente ajuda a gente a ter um pouco melhor dos dois mundos, né? Do lá e daqui. Muito legal. Eu acho que, vamos para a próxima pergunta. Você respondeu 100% da minha dúvida, muito legal. Imagino que tenha respondido aí a sua dúvida também. Você comentou, mas só para deixar mais claro aqui, qual que é a idade que se aposenta? Tem diferença homem e mulher? Como funciona esse sistema? Porque no Brasil a gente tem, né? Verdade. Aqui é interessante, rotina, né? quando você me perguntou sobre as diferenças e semelhanças, eu até esqueci disso aí, porque aqui tem uma diferença muito grande em relação ao Brasil, porque lá no Brasil a gente tem esses pontos. Homem é uma idade, mulher é outra, professor é outra, o cara que trabalha na aeronáutica é outra, cheio de aposentadorias especiais, né? Isso aqui precisa de tantos anos, isso aqui precisa de tantos anos. Aqui não, aqui é todo mundo a mesma coisa. Homem, mulher, professor, militar, bombeiro, tudo é a mesma coisa. É 60 anos no mínimo, 65, como eu disse, para poder receber 100% do valor que você tem direito, porque aos 60 você recebe menos, e 71 para receber mais. Então, seja homem, mulher, qualquer coisa, 60, 65 ou 71. Entendeu? Maravilha, respondeu. Muito bem. Precisa ser PR, que é ter a residência permanente ou cidadão para começar uma aposentadoria privada? Não, para começar a aposentadoria privada, não. E nem a pública. Você tendo work permit, você trabalhando, automaticamente vai ser debitado no seu salário o CPP, a contribuição do CPP, então você já está pagando para a aposentadoria pública. E também, se você quiser, mesmo tendo work permit, recebendo salário, o requerimento para poder abrir uma aposentadoria privada, como você tem direito de contribuir até 18% da sua renda, o requerimento é ter renda. Então, você está trabalhando, você pode ir no banco, abrir um RSP e começar a contribuir no valor que você pode contribuir, que é até 18% da sua renda, e se você for PR ou não. A aposentadoria, para você ser realmente aposentado e receber todo o benefício, aí sim, para chegar lá, você vai ter que ter o PR. Não a cidadania, o PR já é suficiente. Pergunta talvez seja boba, mas começou a fazer uma previdência em um banco, mudou para o outro, é simples? Como que funciona essa portabilidade aqui no Canadá? Mais uma vez, o sistema aqui é feito para funcionar e é feito sempre... Como tudo aqui no Canadá exatamente, tudo para funcionar simples, exato, e sempre pensando no cliente. Então, para evitar que o cliente fique refém de algum banco, eu abri o meu no Scotiabank, agora o Emerson mudou de Scotiabank, eu não posso mudar a aposentadoria. É simples, é extremamente simples mudar de um banco para outro. Você simplesmente vai no outro banco, abre um novo RSP, preenche uma folhinha de papel e você mesmo não precisa nem voltar lá no Scotiabank. O próprio BMO, por exemplo, faz tudo online, manda um papel para o Scotiabank, o Scotiabank transfere o dinheiro para o BMO, acabou. Isso é feito em 2 semanas. Pronto. Sem dor de cabeça, sem estresse. Qual dica que você dá para quem acabou de chegar, mas já está preocupado com o pé de meia no futuro? É bom? Eu diria o seguinte,
como eu disse no início, a aposentadoria pública que não dá para você viver só da aposentadoria pública. Tá. $2.000 é um bom salário, mas não dá para sobreviver aqui no Canadá, que seria, e mesmo assim $2.000 da aposentadoria pública é 100%. A maioria das pessoas não vai receber isso 100%. O teto, né? Exatamente, é o teto. Então, dois conselhos eu dou. Quando você estiver procurando emprego, se você tiver 2 propostas de emprego para avaliar, verifique aquela que a empresa tenha um plano de pensão. Entendeu? Como benefício. Como benefício. Olha, às vezes você está ganhando, você recebe um salário de $50.000 aqui e a outra oferta é de 48, 47. Mas essa de 47 te dá um benefício do plano de pensão. Essa de 50 não dá. Então, analisa, porque às vezes vale a pena você receber um pouco menos, mas ter um benefício. Se as duas têm o mesmo salário, não tem nem dúvida. Vai na que tem um plano de pensão. E além disso, o que eu sugiro, desde que você chegou, começou a trabalhar, que é, como eu disse, o requerimento para abrir um RSP, abra um RSP e comece a contribuir. Que seja com $50 por mês, entendeu? Se a coisa está apertada, a gente sabe que é apertar quando a gente chega aqui e tal, tem muita coisa para fazer, $50 por mês você coloca lá, porque isso no juros composto vai te ajudar muito lá na frente, entendeu? Você coloca 50, aí sobrou um pouquinho, você coloca mais 100, você coloca mais 200, porque uma coisa é esse dinheiro render durante 5 anos, outra coisa é ele render durante 10. Então chegou, se você já tem essa ideia de preocupar com a aposentadoria, você deveria pensar sobre isso, todo mundo deveria. Começa desde o início mesmo correndo atrás disso. Você abre essa conta do RSP, e ela fica debitando automático, ou eu posso deixar só a conta aberta e quando eu posso eu vou lá e deposito? Você tem as duas opções. Você pode programar para tirar automaticamente da sua conta, né? Senão você vai lá no site, você vai lá no site e coloca. E... Ou a hora que você quiser, sobrou um dinheiro aqui, eu vou colocar lá. Porque você tem sempre que respeitar os limites, né? Que é os 18% da sua renda e tudo. Então, dentro daquele limite, você tem a liberdade de fazer o que você quiser. 18% anual. Anual, exatamente. Então, eu posso programar para todo mês debitar $50 e colocar lá, ou eu posso, sobrou um dinheirinho, eu vou lá e coloco. Entendeu? Sensacional. Voltando ao assunto do pode aproveitar o que foi contribuído no Brasil, o inverso. Se por acaso eu ficar aqui 15 anos contribuindo no Canadá e por algum motivo eu decida voltar para o Brasil, tem muita gente que volta. Sim. Consegue fazer esse reaproveitamento para o lado de lá também no Brasil? É a mesma regra? Consegue. O que acontece é o seguinte, por exemplo, como eu disse, o OAS, que é o que vai ajudar mais, a gente não tem o OAS no Brasil. Lá só tem, e não tem nada parecido com isso. Então, você tem o INSS. Se você viveu aqui mais de 10 anos antes de você plantar, antes dos 60, dos 65, perdão, porque o OAS você tem inclusive o direito de aplicar, receber o OAS, e mesmo voltando ao Brasil, você teria o direito de receber ele. Se você voltar para o Brasil antes de ter esse direito do OAS, aí o OAS você vai ter perdido, porque não tem nada parecido lá. Mas a aposentadoria, sim, vai dar a mesma regra. O tempo que você trabalhou aqui e que você contribuiu aqui, quando você aposentar lá, você vai considerar o tempo que foi contribuído aqui, não os valores, entendeu? E aí, mais uma vez, você, dependendo do tempo, se você conseguiu atingir o mínimo, você pode, mesmo voltando para o Brasil, conseguir aplicar para a sua aposentadoria aqui, receber um valorzinho que seja, talvez $200, $250 pela aposentadoria daqui, e usar esse tempo também de volta ao Brasil e aplicar a aposentadoria lá. Então você poderia ter um pouquinho de cada um dos dois. Legal, entendi. Essa pergunta é interessante, né? Você falou da aposentadoria do valor que mesmo pegando o teto, ele não é assim suficiente para a pessoa ter uma vida em abundância. Ela vai sobreviver. Ela vai sobreviver. E aí eu quero fazer um paralelo. Aqui no Canadá eu tenho visto muitos idosos trabalhar. Onde eu trabalho tem um monte de cabecinha branca lá, são muito queridos, gosto muito deles, mas tem um monte. E aí eu fico na dúvida se isso é um lifestyle. Aqui o canadense ele trabalha mais anos do que o brasileiro, porque o brasileiro logo aposenta e desaparece ali, você não vê, né? As pessoas nem contratam, né? E aqui é muito comum você ver ali um monte de gente sendo contratada, senhores, cabecinha branca. A pergunta que me vem na cabeça é porque
eles necessitam ou é porque é um jeito canadense de ser e trabalha muito mais, até Olha, mais longe? para ser sincero, baseado em tudo que eu tenho visto até hoje, é porque realmente precisa. Tá. A aposentadoria pública aqui, como no Brasil, ela não é uma aposentadoria que te deixa rico. Então, como eu falei, 100% dessa aposentadoria hoje, você receberia um pouco menos de $2.000, que não dá para viver. Então, se por acaso essa pessoa não trabalhou numa grande empresa, né? Se ela trabalhou numa grande empresa de óleo e gás, principalmente no passado, essas pessoas têm aposentadoria, têm um plano de pensão excelente. Então, ela nem esquenta a cabeça, vai viver muito bem. Mas a maioria dessas pessoas que estão lá no Walmart, em vários outros locais idosos trabalhando, é porque muito provavelmente não teve um plano bom de pensão e também não fez, porque a educação financeira nesse ponto aqui eu acho que é falho, então as pessoas não têm uma memória inflacionária como a gente tem no Brasil, então eles não esquentam a cabeça de salvar dinheiro, de poupar, entendeu? Para deixar um dinheirinho. Então vai acontecer lá na frente que vai depender do CPP e do OES, vai receber menos do que o máximo, ele precisa trabalhar para sobreviver. Aí ele vai trabalhar part-time ou mesmo full-time para poder sobreviver mesmo. Que é triste, mas é verdade. Legal. Agora, acho que você vai ter que usar sua cola aí, porque alguma sugestão de contribuição mensal ou método, alguma contribuição realizada assim, a pergunta que eu vou simplificar, né? Se eu quero ter uma renda de $2.000 quando eu me aposentar, tô falando da privada, né? Aposentadoria privada. Dá para eu ter um número em mente, assim, eu preciso juntar $500 mil, vamos supor, existe assim uma ideia? O que você, você tem isso? Boa parte do meu trabalho é justamente fazer isso. E o bom da gente viver num país que tenha tranquilidade financeira, não tem picos inflacionários, te dá a oportunidade de programar tudo com muita antecedência. Então, o meu trabalho como Financial Planner, a gente tem vários softwares que a gente coloca toda essa informação lá. Então, quando você chega a fazer uma consulta com o Financial Planner, eu vou conversar com você, eu tenho como simular a sua aposentadoria pública, né, o CPP, o OES, e aí nós vamos colocar tudo isso num software e calcular quanto que você precisa ter ao aposentar, se você pretende aposentar aos 60, aos 63, aos 65, aos 66, a idade que você define e quanto você gostaria de ter daquele ano para frente, entendeu? Então a gente coloca tudo num software e o software vai te falar, não, esse valor que você precisa ter, quanto que eu preciso então colocar hoje, começando mês a mês, para poder ter isso no futuro, né? Então, só para fazer um exemplo aqui, uma brincadeira, por exemplo, eu fiz um cálculo rápido aqui, ó. Se você, vamos considerar que você não tenha a aposentadoria pública, você não tem nenhum dinheiro que está recebendo de lá, não tem nem o OES, nada, e você gostaria de ter $3.000 todo mês, neto. O que eu chamo de neto? Já descontando o imposto, porque esse dinheiro que você investe e vai tirar na aposentadoria, você vai pagar imposto nele. Ele é livre de imposto no depósito, paga o imposto na retirada. Exatamente. Ele no depósito e no crescimento ele é livre, mas na retirada você paga. Então, considerando se você quer ter $3.000 e se aposentando aos 65 anos, a projeção que a gente sempre faz aqui é viver até os 95, que é basicamente os números que a gente usa. E considerando um retorno médio de mais ou menos 5,5%, que é um retorno bem básico, bem possível de alcançar em 30 anos, porque fundos bem conservadores dão isso aqui, você precisaria ter, no dia de hoje, $660 mil nessa conta. E esses $660 mil te dariam $3.000 já descontando o imposto, então ele vai te dar mais, mas aí considerando que você vai pagar o imposto, você vai ter $3.000 mensal. Aos 65 anos. Exatamente. Então se eu tenho 35, vamos pensar que eu quero tirar esses $3.000, eu tenho 30 anos para contribuir 660 mil. Para juntar 660 mil. Exatamente. Aí, rapidamente aqui, considerando as mesmas coisas, se você quiser ter 2.000,
aí já cai para 450 mil dólares, em torno de 450 mil dólares que você precisaria ter. 450. Exatamente. Daria 2.000. É. Entendi. Então é lógico que quando a gente faz essa projeção, no meu trabalho, por exemplo, como planejador financeiro, nós vamos analisar que você quer ter 3 mil, eventualmente você vai receber 500 do CPP, você vai ter uns 300 do OES. Se você por acaso trabalhou lá e tem durante um tempo numa grande empresa, você vai ter um pouquinho do plano de pensão. Aí juntou essas pecinhas, tudo, né? Exatamente. Aí você tem que saber, tá bom, juntando essas pecinhas todas eu vou ter 1.000. Eu só preciso de 2.000 para poder completar os meus 3.000. Entendi. Então você faz essa conta, entendeu? Eu estou aqui fazendo um cálculo aqui de quanto que daria por mês para contribuir para juntar 660. Nossa, fiz tudo errado aqui. Ó, pego aqui 30 anos, cadê? 30 anos vezes 12 meses, que eu nem estou contando os juros compostos, né? Só Sim, é isso que eu ia falar. A gente está falando de 360 meses. Não, daqui Certo. 360 meses estou com 65 anos, hein? Então eu vou pegar aqui 660 dividido por 360. Ele está falando de 1.800 dólares, só que eu não estou contando juros compostos. Exatamente. Provavelmente isso vai dar bem menos. É. Bem menos. O efeito dos juros compostos, por isso que eu sempre falo que é importante começar cedo, faz uma diferença impressionante, entendeu? Eu diria assim, sem fazer conta, que em termos de 1.800 cairia pelo menos para 1.000. Ah, entendi. Pelo menos para 1.000, porque aí você está colocando um dinheiro que em cima dele vai render, e aí em cima de tudo vai render de novo, em cima de tudo rende de novo, rende de novo, rende de novo. Então os juros compostos em 30 anos faz uma diferença impressionante. Por isso que é importante começar cedo. Só que também na previdência privada tem o limite dos 18%. Tem o limite dos 18%. Então eu já não conseguiria, porque se fosse 1.000 por mês daria 12.000 dólares. Dá muito, nossa. Exatamente. Hoje que eu Mas ainda estou no começo da minha carreira aqui no Canadá. O que acontece com a maioria das pessoas? O que vai acontecer? Eu No começo da sua se eu quisesse. no começo da sua carreira, você não pode, mas porque os 18% passa. Mas esse 18% acumula para o próximo ano, para o próximo ano. Então chegar lá na frente, você coloca mais. Esse aqui é o ponto. Mas pelo menos agora você coloca alguma coisa que vai te ajudar a colocar menos lá na frente. Entendeu? Sensacional, sensacional. Deu pra ter uma ideia muito boa. Deixa eu ver essa outra pergunta. Tá. Ainda sobre a percepção, como que são os canadenses em relação à aposentadoria? Você acha que, você até comentou um pouco, eles não têm educação financeira? São muito preocupados? Não, eu vejo que talvez por conta do fato de eles terem inflação baixa durante anos e anos, eles não são realmente muito preocupados com essa questão de colocar um dinheiro, né, na aposentadoria. Eu, inclusive, participei muitos anos aqui numa organização que chama Junior Achievement, ela vai nas escolas para dar palestras financeiras para crianças já da sexta, sétima série, para tentar mostrar para elas a importância de economizar dinheiro desde cedo. Porque eu percebo que isso é falho nas escolas, não se tem matéria de educação financeira. Igual no Brasil, né? Exatamente. Mas é um problema que eu lembro que a gente discutia no Brasil, não ter educação financeira, que seria melhor do que aprender Pitágoras, algumas coisas assim, que aqui também não tem. Eu acho que o que acontece no Brasil de um pouquinho diferente é que os nossos pais acabaram forçados a aprender alguma coisa por conta da inflação, né? Uma coisa que não existe aqui. Então, quando a gente tinha lá inflação, hiperinflação, aí todo mundo se viu, tem que fazer alguma coisa. Então, aprenderam forçado esse tipo de coisa. Aqui não. Como as pessoas sempre tiveram baixa inflação e tiveram durante muitos anos, agora, eu diria assim, nos últimos 10, tem mudado um pouco. Todas as empresas, era quase que normal todas as empresas oferecerem bons planos de pensão. Muito bons planos de pensão. O governo sempre ofereceu, quem trabalha no governo, e as pessoas que trabalham nas empresas privadas, a maioria já teve. Então, eles tinham o CPP e tinham o plano de pensão muito bom. Pouquíssimas pessoas realmente precisavam de ter um RSP. Então, elas acabavam deixando para lá. E aí, hoje, de uns 10, 15 anos para cá, que tem-se
essa mentalidade tem mudado um pouco mais, porque aí perceberam, né, muitas empresas estão mudando, né, hoje já é muito incomum você ter o Defined Benefit, você tem mais o Defined Contribution, que você tem colocado o seu bolso lá. Então aí hoje está se criando um pouco mais essa mentalidade, mas durante muitos anos o canadense é muito relaxado com essa ideia. Entendi. E os brasileiros que vivem aqui, você acha que eles têm assim uma consciência boa a respeito de aposentadoria? Eu acho que falta, e aí eu volto a falar da importância desse vídeo aqui, da importância desse trabalho que você está fazendo, falta conhecimento. A maioria dos brasileiros não conhece a fundo o sistema como um todo. Então eles não entendem que eles podem ter um RSP, que mesmo sem CPR eles podem contribuir para o RSP, eles não entendem como funciona o RSP, não entendem como funciona o Tax Free Savings Account, que seria uma outra coisa que não é 100% ligada à aposentadoria, mas que ajuda na aposentadoria. Eles não sabem como funciona o próprio sistema público deles, eles ficam receosos se eles podem ou não utilizar o tempo no Brasil. Então eu acho que a maioria dos brasileiros, o que falta mais é a questão de informação mesmo. Eles se preocupam porque eles sabem da dificuldade que é, a gente tem mais essa memória, né, que é no Brasil, então eu acho que eles se preocupam mais, por isso que eu vejo as pessoas me perguntando lá no meu trabalho. Mas falta muita informação, por isso eu acho assim, mais uma vez reiterando, a importância desse trabalho seu, desse vídeo, das pessoas entenderem um pouco mais e saberem que elas podem correr atrás desde cedo. Depois desse vídeo aqui não vai ter desculpa delas falarem que não sabem do assunto. Exatamente, né? com certeza. Tá muito enriquecedor. Como que você vê o sistema de previdência por aqui? Ele é sustentável? O sistema é muito bem feito e não só muito bem feito, ele é muito bem gerido. O CPP, que é uma empresa, né, o Canada Pension Plan é uma empresa que investe dinheiro no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Eles têm investimentos no Brasil, no saneamento básico do Brasil. Eles compram ações, eles investem em real estate, eles investem no mundo inteiro. Nossa. O ano passado, baseado em números do ano passado, eles tinham 542 bilhões de dólares investidos. E esses investimentos geraram, em média, retorno dos últimos 10 anos de 11% ao ano. Não é fácil ter retorno de 11% ao ano, então são assim, gente de mais alto conhecimento que trabalha no board do CPP, e eles definem muito seriamente corrupção praticamente zero. Eu nunca ouvi, eu andei pesquisando, nunca ouvi caso nenhum de corrupção no CPP, ao contrário da gente ouve lá no Brasil. Então, o dinheiro que é recolhido dos trabalhadores é muito bem gerido, tomam muito cuidado. E eles estão sempre refazendo todo o sistema. Por exemplo, recentemente, a mais nova mudança, como eu disse, até 2019 era 4,95% que você pagava e o patrão pagava. Eles perceberam que em vez de tentar dar 25% do seu salário para a aposentadoria, eles querem aumentar isso para 33%. E para o sistema ser sustentável, eles precisam aumentar quanto que você está pagando e quanto o patrão está pagando. Mas isso de uma vez quebraria as empresas. Então, eles escalonaram entre 2019 e 2024, todo ano crescendo um pouquinho. Isso hoje, é uma reforma. Exatamente, é uma reforma. Então, aumentou o percentual que você paga do seu bolso e o patrão paga do bolso dele, que agora está em 5,70 e vai aumentar mais até 2024. Outro ponto dessa reforma é o seguinte, como eu disse no início, tem um máximo que é hoje 64 mil. A partir desses 64 mil, não se desconta mais o seu salário, valores para o CPP. A partir de 2024, 2025, aí vai ter a opção. Então, se eu ganho mais e eu quero ter mais dinheiro na minha aposentadoria, você vai ter a opção de pagar um extra, descontar um extra do seu salário, dessa porção que sobe dos 65 até um outro teto, né, que me parece hoje os valores seriam em torno de 78 mil. Aí você pagaria um pouquinho a mais para poder ter um pouquinho a mais da aposentadoria pública no futuro. Então, já pensando
nessa situação. Quer dizer, viram que é importante, pelo menos, dar opção para as pessoas e viram que é importante que as pessoas estão vivendo mais na aposentadoria, o plano precisa se autossustentar e que com o valor que a gente pagava não seria suficiente. Por isso que estão aumentando as contribuições, para que esse plano seja totalmente sustentável. Muito legal, né? A gente escuta muito falar da população muito velha no Canadá, né? Até por isso tem os programas de imigração, você vê, eles têm que trazer 330 mil novos imigrantes por ano, né? Chega a ser 1 milhão que eles precisam de aumentar a cada 3 anos. E aí eu fico pensando se isso tem a ver com a aposentadoria, que precisa de mão de obra. Eu acho que vai tudo ao encontro disso. Eu entendo que sim, pelo lado econômico-financeiro, a imigração é um motor econômico aqui do Canadá, né? E por vários motivos. O imigrante chega e ele gasta dinheiro. Então ele vai alugar casa, ele vai tentar comprar casa, vai pagar um college. 33 mil dólares de college. Pois é. Todo esse dinheiro, isso ajuda a economia, né? Os colleges, você vai olhar, o maior percentual de pessoas no college é de imigrantes, né? Então, isso sustenta a economia. As casas novas, por isso que aqui o mercado de construção de casas é tão potente, porque assim que a pessoa pode, ela vai querer comprar uma casa. Então, isso sustenta o mercado. E acaba sustentando também o mercado, porque é mais gente pagando, sustentando aquelas pessoas que já estão aposentadas. E acontece uma coisa que é até assim injusta. No nosso caso, brasileiros, nós temos esse acordo. Então, eventualmente, você trabalha 10 anos aqui ou 15 anos e por um motivo ou outro desiste, vai para o Brasil, você ainda aproveita. Mas vários países não têm esse acordo. Então, essa pessoa trabalhou 10 anos aqui, pagou o CPP e foi embora. E esse dinheiro ficou para o CPP. Entendeu? Deve acontecer muito, porque com certeza. A rotação de pessoas é muito grande aqui. Exatamente. Então, querendo ou não, é um dinheiro que o Canadá ganha, né? Em cima dessa questão da imigração. Excelente, o papo está maravilhoso, está muito legal, estou aprendendo demais, mas temos que ir para as perguntas finais aí. Eu acho que a gente respondeu também a maioria das coisas, né? Você vê o Canadá como um bom lugar para aposentados, assim, na big picture, né? Assim, como um todo. Bom, eu veria por 2 ângulos diferentes, né? Como a gente sabe, é um país frio, né? Então, assim, para o aposentado viver em termos de temperatura, poxa, se eu tenho muito dinheiro, eu vou ficar aqui um tempo e vou viver 6 meses lá no Brasil, lá no México, nesse sentido. Na hora que esfriar aqui... Exatamente. No inverno eu vou para lá, no verão eu vou para lá. Snowbirds, né? Exatamente. Tem muita gente que faz isso, principalmente nos Estados Unidos. Quem tem condição, né? Exatamente, quem tem condição. Vai para Flórida, vai para esses lugares. México também, porque o dólar vale muito lá, né? Então tem essa questão da moeda. Então esse é um ponto. Tá. O outro ponto, você tem que... O aposentado aqui, ele tem condições de viver muito melhor do que no Brasil. Por quê? Aqui a saúde é de graça, né? Então, tem muita ajuda pro aposentado, para a pessoa idosa, entendeu? Tem muita ajuda financeira do governo pro baixa renda, entendeu? Então, além da saúde ser de graça, ele precisa daquelas pessoas que não conseguem andar, que já estão com dificuldade de andar, aquele carrinho que a pessoa senta, tipo uma cadeira de roda, né? Aquilo ali tem uma ajuda do governo danado. Se você tem dinheiro para pagar, você vai pagar, que já é mais barato que o Brasil, mas você vai pagar o preço cheio. Mas se você é baixa renda, você tem um benefício do governo para comprar aquilo, para poder andar por aí, entendeu? É uma facilidade a mais. A acessibilidade aqui é perfeita. Exatamente. E além disso, toda rua tem aquela subidinha, é fácil você ir. Os lugares você tem aquele elevador para você chegar e subir. Então você tem acessibilidade, você tem condições de viver. A única a questão é que, da mesma forma no Brasil, não dá para sobreviver no Canadá com a aposentadoria pública. Isso não dá. Um idoso recebendo $1.800 por mês, mesmo que seja ele e a esposa, é difícil, é complicado, entendeu? O custo aqui da alimentação é alto e tudo mais. Tem então, remédio. Tem remédio, tudo isso. Quer dizer, o remédio, quando ele está trabalhando, a maioria tem o seguro que vai pagar. Quando ele chega na aposentadoria, ele até tem uma ajuda do governo para essas coisas, para remédio, para óculos, tudo, mas acaba tendo que pagar. Então, eu diria o seguinte...
É um lugar melhor para se viver do que o Brasil? Sem dúvida, 100%. O aposentado, olhando principalmente pela lente do aposentado. O aposentado aqui é muito mais bem respeitado como cidadão do que no Brasil, sem dúvida. Agora, ainda se tem muita coisa para melhorar. Agora, pelo menos aqui você tem as opções, né? Então você pode começar a criar o seu RSP desde cedo, tudo. E se você fizer isso da forma correta, aí você está no melhor do mundo. Você vai ter como sustentar. Aqui é bem organizado. Eu vejo alguns bairros que parece que são projetados só para aposentados, né? Alguns prédios, os prédios residenciais para aposentados. O elevador é maior. Sim. Já vi isso, né? Eles têm o Seniors Living aqui, né? Que é lugar para a pessoa morar mesmo e tudo. Então, quer dizer, você vende sua casa e vai viver lá e tem 24 horas pessoas para te ajudar. Então, você tem uma enfermeira, você tem gente para poder... Isso, obviamente, tem um custo. Isso não é para todo mundo. Ele pagou um plano de... É como se fosse um seguro, alguma coisa desse plano específico. Exatamente. Ou ele usa as aposentadorias dele, né? Os savings dele para poder pagar. Eu ouço que, até pelo contato com meus clientes, você tem seniors living que vão custar de $2.000 a $4.000 por mês, dependendo do nível, né? Alguns prédios mais chiques, com mais opções de coisas. Aqui mesmo perto da minha casa tem um bem grande aqui. Então vai depender, se você teve esse dinheiro, né? Ou muita gente às vezes não tem dinheiro, mas tem a casa. Então vende a casa, investe o dinheiro e vai morar lá, porque aí você não dá trabalho para filho. Aqui tem muito essa ideia do idoso vai para um senior living e não quer ficar dando trabalho para os filhos deles. Tem essa cultura. Diferente. E você pretende passar a sua aposentadoria no Canadá? Rapaz, olha que é uma boa pergunta, viu? Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu gostaria de ter a possibilidade de passar a minha aposentadoria aqui e no inverno dar uma fugida para o Brasil, entendeu? Mas baseado principalmente nesse ponto, eu acho, do respeito ao cidadão, que eu acho que é muito legal aqui, eu pretendo viver minha aposentadoria aqui. E, como eu disse, todo inverno puder passar 3 meses no Brasil, ou 3 meses em outro lugar. Passa as festas aqui, ou vai um pouquinho antes do Natal para lá, né? Exato. Fica ali janeiro e fevereiro, que não tem mais muita coisa para ver por aqui, só volta a hora que estiver derretendo a neve. Exatamente. Eu estou fazendo meus planos para isso, estou trabalhando para isso, para poder ter condições de fazer isso aí. Vai dar certo. Bom, última pergunta para a gente encerrar aqui. Que conselho financeiro relacionado à aposentadoria o Emerson de hoje daria para o Emerson lá de trás, aquele que chegou no Canadá aqui em 2015 para começar a estudar no SAIT? Olha, eu diria, sem dúvida nenhuma, eu não tinha esse conhecimento, obviamente, né? A primeira coisa que eu faria assim que comecei a trabalhar era abrir um RSP. Porque eu só fui ter conhecimento disso mais para frente, né? Então, e eu comecei a trabalhar aqui, graças a Deus, cedo. No segundo ano de curso do SAIT, eu já consegui trabalhar no TD, mas não percebia a importância do RSP desde cedo, entendeu? Então, hoje eu falaria para o Emerson lá atrás, chegou aqui, começou a trabalhar, no primeiro mês que você começou a trabalhar, você já tem uma ideia mais ou menos quanto você vai ganhar, então quanto você pode depositar. Já colocaria esse na RSP, que seria Previdência Privada, para poder me dar um pouco mais de savings. Hoje eu estou tendo que recuperar esse tempo. Então o que faz? Me faz depositar mais hoje do que eu precisaria se eu tivesse começado lá atrás. Exatamente. Faça isso. Essa próxima semana eu vou ter que abrir essa conta aí para mim, porque eu acho que eu já estou perdendo tempo. Estou no terceiro ano de Canadá e ainda não fui atrás disso. É que é uma loucura, é muita coisa pra gente ir absorvendo, fazendo, a gente tenta errar o mínimo, essa é a verdade, né? Vai correndo atrás de tudo. É que eu acho que também na cabeça das pessoas, assim, você fica sempre pensando, eu preciso ter o PR para eu pensar na aposentadoria, né? Parece dar a sensação de que você está colocando o carro na frente dos bois, né? Sim. Porque uma vez que você contribuiu, você não vai pegar de volta. Mas se bem que a previdência a privada... A privada, exatamente. Às vezes é até interessante uma coisa deixar claro, é isso. Se você
coloca no RSP, porque o benefício de colocar no RSP são dois. Primeiro, você deixa para a sua aposentadoria, ele cresce sem pagar imposto, mas no momento que você deposita, você também reduz o imposto daquele ano, entendeu? Se você ganhou 50 mil no ano, colocou 5 no RSP, você vai ser taxado o seu salário como se fosse 45. Então você já reduz o seu imposto a pagar. Aí você deixou o dinheiro lá. Por algum motivo você resolveu ir embora, você vai tirar esse dinheiro de lá e pagar o imposto que você não pagou. Então, quer dizer, eles não estão te cobrando, só estão te devolvendo. Se você não pagou imposto para você pagar na aposentadoria e você resolveu não aposentar aqui e voltar para o Brasil, nada mais justo. Você paga esse imposto, recebe o dinheiro de volta e vai embora. Então você não perde, você não deixa o dinheiro aqui. Você só pega ele de volta e pronto. Então eu acho que vale a pena, mesmo se você ainda não tem assim um plano claro se vai ficar, vale a pena colocar o dinheiro no RSP. Sensacional. E qualquer mudança de plano, pega o dinheiro e leva embora. Maravilhoso. Emerson, queria agradecer esse bate-papo aqui. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, esse vídeo ele não tem nenhum intuito. O Emerson hoje ele trabalha como Financial Planner. Ele não abre contas, essas coisas. Ele até tem os colegas dele, se vocês precisarem de uma ajuda, ele pode até direcionar. Mas o intuito real aqui é isso que você falou, é de educar as pessoas, trazer conhecimento, trazer clareza, né? Eu tenho certeza, eu saí agora, vou sair daqui diferente, aprendi muito, eu acho que é muito importante aí para a minha vida, para a vida da minha família financeira. Eu tenho certeza que quem assistiu esse vídeo até o final vai ter uma consciência financeira muito diferente. Então eu queria agradecer, foi sensacional, é melhor do que eu imaginava. Obrigado pelo seu tempo. Agradeço aí vocês que assistiram até o final. Como eu falei, se você tiver o interesse que o Emerson direcione para abrir alguma conta, eu vou colocar o e-mail dele aqui em algum lugar na tela. Aqui, você pode mandar um e-mail lá. Se você quer fazer investimentos mais altos, essa aqui é a carteira que o Emerson cuida aqui também, eu acho que está aberto para isso também. Sim, né? Com certeza. Mas, enfim, o intuito do vídeo mesmo é isso, é deixar aqui para vocês uma direção a seguir aí e eu acho que é muito e a ideia, como eu disse, é um prazer muito grande ajudar as pessoas, os brasileiros. Então fiquem à vontade, quiserem fazer pergunta, eu prometo responder. Eu não prometo responder na mesma hora, porque meu dia é bem corrido, né? Então se você me manda uma pergunta no e-mail, ou também pode colocar até no corpo do vídeo aqui as perguntas, porque daí às vezes a pergunta de uma pessoa pode ser a pergunta de outra pessoa também. Exato, daí, ajuda, hora, né? Se tiver um tempo, já responde ali e isso fica registrado para quem está assistindo. Será o maior prazer, entendeu? Qualquer dúvida que tiver, pode falar que a gente tem o maior prazer em responder, sim. A ideia, o intuito é ajudar mesmo a população brasileira toda a entender um pouco mais e se preparar com antecedência para ter uma aposentadoria saudável, né, no futuro. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência aí, por ter assistido. Por favor, deixa uma mensagem no corpo do vídeo aí, agradecendo o Emerson o tempo dele aqui. Esmaga o like aí para deixar esse vídeo mais forte, ser entregue para mais pessoas. Isso é muito importante, é o que você pode fazer pela gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações aqui e até a próxima. Emerson, muito obrigado. Isso aí, João. Obrigado a você. Até mais. Tchau, tchau.